Bom dia, boa tarde, boa noite, noite de 22 de julho, né? E sobre o que a gente vai falar hoje, faz tempo que a gente não se vê, né? Mas eu vou tentar ser sintético sobre o que eu quero falar hoje, para não tomar muito seu tempo, mas vamos transformar isso numa conversa agradável e instrutiva. Porque eu trato nesses vídeos sobre as questões que são relacionadas com a nossa carreira. Mas hoje eu não quero tratar exatamente de questão relacionada à carreira, se bem que é de uma questão política. O pessoal está me perguntando se eu vou colocar chapa para o Sindup. Um ou outro servidor pergunta, porque parece que esse assunto, a eleição do sindicato, é uma coisa que a maioria está alheia, não está sabendo. E alguns, inclusive, se oferecem para compor uma chapa. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu dirigi o Sindup de 2009 a 2012. E antes de presidir o Sindup, né, eu passei por sindicatos de outros órgãos onde eu trabalhei. Sindicatos e associações. Então, quando eu fui presidente do Sindup, eu estava preparado para ser o presidente do Sindup. Eu não considero que um sindicato, por exemplo, é menos relevante do que uma Assembleia Legislativa, do que uma Câmara de Vereadores, ou até de uma Câmara Federal. Eu considero que um sindicato é tão importante quanto esses entes políticos, ou talvez até mais importante, porque a depender do desempenho de uma gestão, de como se posiciona uma gestão, a gente pode ter até um corpo político trabalhando em nosso favor, como aconteceu inclusive no meu mandato. Se eu encontrar a foto, eu devo encontrar, eu vou colocar a imagem aqui. Na minha gestão como presidente, eu tive a honra, em virtude da articulação que fizemos, de participar de mesas específicas com 3 deputados estaduais. Foi uma gestão de êxito. A senadora hoje, Tereza Leitão, o deputado na época, Luciano Siqueira, e o outro deputado que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, Rodrigo Novaes. Vou mostrar a imagem para vocês. Eu acho que eu tenho essas imagens, né? Quer dizer, eu vou procurar. Mas repare, isso foi tudo fruto de quê? De trabalho sério. De falar com convicção o que eu falava, porque o que eu falava e falo hoje é fundamentado. Todos os vídeos que estão nesse canal aqui, eles não são opinião a respeito de nada. Eles são constatações a respeito de tudo que eu falo. Porque tudo que eu falo fundamentado. Então, quando eu decidi deixar de participar do movimento sindical na minha outra carreira e vim para a Universidade de Pernambuco fazer movimento sindical aqui, eu vim convencido de que eu poderia mudar a realidade dos meus colegas de trabalho. E isso aconteceu no tempo que eu participei da gestão do Sindup como presidente. Naturalmente, uma gestão de 3 anos, você não consolida muita coisa, mas você deixa marcas, né? Então, quando eu fui presidente do Sindup, eu me preparei para moldar a mente do governo às necessidades da nossa categoria. Eu pautei o governo do estado na época. Que exagero, Gleidson? Não é exagero. No nosso primeiro ano, o governo do estado, por exemplo, quis desestruturar a nossa carreira, diminuindo consideravelmente valores entre classes e entre faixas. E eu me posicionei fortemente contra isso. Defendi numa assembleia que a categoria não deveria aceitar aquela proposta do governo. E a categoria entendeu. O encaminhamento da assembleia foi que a gente voltasse para o governo para rediscutir aquela pauta. O governo disse que não continuaria a discutir, mas o que foi que fez diferente de 2016? Concedeu reajuste à categoria nível elementar de 18%, nível médio e superior de 10%. No segundo ano de nossa campanha salarial, nós conseguimos algo que foi incomparável para todas as categorias. Eu defendi a tese da equiparação com os servidores que eram seletistas e depois viraram estatutários, porque esses servidores foram enquadrados na classe 3. E isso teve repercussão nos contra-cheques de 48% a 101%.
praticamente pelo período do acordo que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer um acordo de 4 anos que lhe dá 16%. O que eu fiz em 2009, 2010, 2011 foi de 48% a 102%. E um ano antes, 10% e 18%. O que eu quero lhe dizer com isso? Aliás, antes de lhe dizer o que eu quero lhe dizer com isso, eu quero dizer que na Universidade de Pernambuco também nós tivemos avanço. No Oswaldo Cruz, por exemplo, tinha um problema da dupla produtividade. As direções atribuíam duas produtividades a quem tinha um vínculo a título de beneficiar. O cara trabalhava lá, era como se fosse uma hora extra. Isso era ilegal, porque subtraía a produtividade dos outros servidores. O combate à dupla produtividade nos valeu, inclusive, ameaça armada. Eu acho que tem um vídeo por aí ainda circulando que mostra alguém do Oswaldo Cruz, que na época era um cargo comissionado, apontando um 38 para a gente. O que eu quero lhe dizer é que, em momento nenhum, eu transigi na defesa do direito dos servidores. Eu defendi, com unhas e dentes, sem me arrepender em nenhum momento, tudo que era direito dos servidores. Eu pautei a discussão com o governo. Na minha gestão, o servidor, ele foi representado porque eu honrei a pauta. Eu denunciei irregularidades. E nunca tive problema com isso, nem nunca vivi assombrado. Porque o que eu fazia não era espúrio. Do ponto de vista político, era classista e era uma postura combativa. Aí você me pergunta, Gleidson, depois de mim veio Zé Rosa. E eu gostei da gestão do Zé Rosa. Na gestão do Zé Rosa, por exemplo, houve uma greve de 20 dias, que eu acho que até o pessoal do CISAM esqueceu, que foi uma greve no CISAM, que na época o secretário de administração mandou cortar o ponto numa discussão no Conselho Universitário. Zé Rosa já estava preparado para fazer mobilização e eu pedi a ele a licença para tratar disso da minha forma. E na época conversei com alguém, que eu não tenho necessidade de dizer o nome aqui, que resolveu isso. A ordem do secretário de administração de cortar 20 dias de greve do pessoal do CISAM, sem precisar colocar um carro de som. O nome disso é articulação política. É credibilidade em expor os argumentos. Mas dito isso, o que é que eu quero lhe dizer? Aí você pergunta, Gleidson, você vai botar chapa agora? Olha, eu lhe disse que quando eu fui presidente do Sindup, eu moldei a mente do governo na minha mente. E o que foi que aconteceu durante os últimos 9 anos dessa gestão que se intitula Sindup na Base, que eu fiz campanha, viu? Inclusive, a primeira gestão do companheiro Érico, eu fui vice-presidente, renunciei com 3 meses aproximadamente. No segundo mandato do companheiro Érico, eu votei, e eu tinha expectativa, do ponto de vista político, eu não gostei da gestão, mas votei entendendo que era o melhor para o momento, e tive expectativas na gestão do Sindup, presidida por Ivo. Mas a gestão de Ivo conseguiu ser pior do que as 2 gestões de Érico, em vários aspectos. Em vários aspectos. Essa gestão Sindup na Base, qual foi o trabalho, a engenharia social que fez? Foi desconstituir e desconstruir qualquer rasgo de brio, de independência, de firmeza que o servidor da UPE pudesse ter, ou poderia ter. No lugar de fazer com que o governo do Estado se moldasse às nossas necessidades, a gestão Sindup na Base concorreu, ao longo desses 9 anos, por vários motivos, eu vou elencar alguns motivos aqui, para que nós, trabalhadores, que nos moldássemos à lógica do governo do Estado. E a partir disso aí, o que foi que você viu? Uma postura escancarada de fazer com que a gente tivesse medo, inclusive, de questionar as violências promovidas pelo governo do Estado contra a nossa categoria. Parece que no tempo desse povo, Sindup na Base, perguntar pelo menos por quê. Por que você está fazendo isso? Qual é o fundamento de você estar fazendo isso? Isso era crime para esse pessoal. 9 anos, nós, servidores da Universidade de Pernambuco, apanhando calado
do governo do estado, de 2016 para cá, é uma sucessão de violência contra o trabalhador, e eu tenho falado disso nos meus vídeos, falado e demonstrado. É uma sucessão de violência contra o trabalhador da UPE num nível impressionante, que eu não vi, inclusive, em categoria nenhuma no Brasil, pelo menos que eu tenha acompanhado. Então, para mim, ficou claro que a pretensão do pessoal do Sindup na base não é lutar pela categoria, nunca foi. Naturalmente usa esse argumento, se escudando no argumento de autoridade, né? Porque a rigor os companheiros estão no sindicato e em tese quando a gente escuta alguém de um sindicato falando, a gente presta atenção e a gente é movido a acreditar, naturalmente, é o cara do sindicato que está falando. Mas nesses anos, nesses 9 anos, como eu estou mostrando nesses vídeos que eu fiz, esse pessoal se especializou, quando não foi em só negar informação, e os vídeos que eu faço, eu lhe provo que as informações, muitas informações importantes a respeito da nossa carreira, a respeito do que o governo do estado pensa da nossa carreira, foram omitidas. Inclusive mentindo, Cleiton, mentindo. Eu vou lhe mostrar, quando eu falar, por exemplo, do perigo laboral, como foi que esse pessoal em 2022 transmitiu a informação do perigo laboral para você. Mentiram. Como lhe enganaram agora nessa Assembleia que aprovou a proposta do governo a respeito, por exemplo, da extinção de cargo de nível elementar. Não lhe mostraram isso nessa Assembleia. Mostraram? Então, qual é o papel do pessoal do Sindup hoje? É discutir carreira? Não, esse pessoal não discute carreira, meu irmão. Esse pessoal não está preocupado em discutir carreira. Porque se eles estivessem preocupados em discutir carreira, com os mais de 10 liberados para mandato classista que eles têm na direção do Sindup, isso dava para botar fogo em Pernambuco. Isso dava para mobilizar muito, meu irmão. O Sindup é um sindicato que tem o maior número de liberados do que qualquer sindicato no Serviço Público Federal. Veja que coisa impressionante. Deveria ser um privilégio, mas para a gente termina sendo uma praga, porque o mandato classista dos colegas não serve para trabalhar em nosso favor. Não é interessante? Em que se constituiu a política do pessoal do Sindup na base? Na fraude. A eleição de Ivo, por exemplo, como presidente do sindicato, sendo chapa única, ela foi fundamentada na fraude. É possível que eu faça um vídeo mostrando o e-mail que eu mandei para a comissão eleitoral, que eu não sei quem foi a comissão eleitoral da última eleição, no último dia da eleição, apontando os problemas da eleição, e até hoje, 3 anos depois, eu não tive resposta. Como essa eleição agora, eu vou fazer, talvez eu faça um vídeo depois. Eu gosto de falar de carreira, eu não gosto de falar de problema de polícia. A gestão do Sindup hoje não é mais uma questão de política, é uma questão de polícia. É uma questão para o Ministério Público do Trabalho fiscalizar, inclusive, essa eleição. Mas, por exemplo, a eleição do Sindup que vai haver nos próximos meses, e que essa semana é a semana de inscrição de chapa, ela começou com uma fraude. Dia 1º, publicaram um edital na Folha de Pernambuco e deveriam ter dado publicidade nesse edital na própria mídia do Sindup, na internet, né? Instagram, página do Sindup, rede social, WhatsApp. E no dia 6, sabendo que esse edital estava escondido, eu dei publicidade com um texto. Eu vou colocar talvez o texto na descrição desse vídeo, mostrando a forma repugnante como isso estava sendo conduzido. No dia 7, esse pessoal parou o que estava fazendo no domingo para fazer uma reunião remota e abortar aquele edital. Fizeram outro, eu acho que no dia 10. O que eu quero dizer a você é o seguinte: em pleno 2024, um grupo político que esconde um edital por 7 dias, acreditando, inclusive, que ninguém veria esse edital, ele perdeu a noção, ele perdeu todo o bom senso. Quem esconde uma coisa dessa, meu irmão, ele está disposto para ficar no poder a fazer qualquer coisa. Não é à toa que você nunca viu uma linha desse pessoal contra qualquer governo do estado,
fazendo crítica a Paulo Câmara, denunciando Paulo Câmara, denunciando Raquel. Mas é uma direção sindical que tem alguns membros que me ameaçaram pessoalmente e profissionalmente. É esse o tipo de direção sindical que nós temos hoje. É uma direção sindical incompetente. Além de ser fraudulenta em alguns aspectos, é uma direção sindical incompetente, porque, cara, esse pessoal, em pleno 2024, ainda não aprendeu a fazer uma coisa besta, uma transmissão de uma assembleia. Não aprendeu. Entre na rede social dessa turma e clique lá em qualquer assembleia para ver se você escuta o áudio. Mas não é à toa, não. É para você ter desgosto deles. Porque você tendo desgosto, você se afasta, você não participa desses debates, você fica alheio às questões da carreira e eles nadam de braçada, fazendo o que quer, se valendo do argumento de autoridade e lhe enganando. Quem acompanhou de perto a discussão da mesa específica para cá, do ano passado para cá, na comissão que criou uma proposta de reestruturação da carreira na reitoria, vê como a condução da direção do Sindupe a respeito de alguns assuntos favorece o silêncio deles, favorece a ação do governo contra nós trabalhadores. É um pessoal governista, adesista, que acha que é feio questionar. Então você me pergunta, Gleidson, você vai botar uma chapa? Eu teria todo o gosto do mundo de construir uma chapa contra esse pessoal, naturalmente, porque a gente está tratando do meu direito e do seu direito, inclusive do direito deles, né? Se eles são negligentes com os direitos deles, é um problema deles, né? Mas não é razoável que um grupo que foi indicado por uma categoria de forma altamente questionável seja negligente com o direito desses 4 mil servidores. Não é razoável, é isso que a gente tem visto aos últimos anos. É negligência e irresponsabilidade. Então, a partir disso, eu teria toda a disposição de botar uma chapa para disputar a eleição do Sindupe. Mas só, meu irmão, que colocar uma chapa, apesar da minha indignação com essa direção, a minha indignação em todos os aspectos, não é uma aventura. Uma chapa de um sindicato é uma coisa muito séria, né? Porque, em tese, você vai ficar uma gestão juntos com um grupo, tratando de questões políticas, e isso exige um mínimo de alinhamento. Isso não exige apenas o ânimo de mudar a realidade da direção do Sindupe. Isso exige, naturalmente, alinhamento político desse grupo. São 21 pessoas, né? É possível encontrar 21 pessoas e muitas dão um nome para construir uma chapa, mas a questão não é registrar uma chapa. A questão é essa chapa, a partir dessas pessoas que se oferecem, terão a possibilidade de ter um bom êxito a partir da dimensão política que cada um tenha. Eu acho que qualquer pessoa que concorrer com a gestão do Sindupe atual, colocar uma chapa, primeiro, eu acho que ganha. Por quê? Porque eles nos 9 anos que essa turma está, eles não têm o que defender. Não tem. Numa disputa eleitoral, será até uma coisa desproporcional uma chapa de oposição apresentar propostas e fazer crítica a esse pessoal. Porque, primeiro, eles não podem nem fazer propostas mais. Estão aí há 9 anos. Vão prometer o quê? Lutar pelo PCCV? A secretária de administração disse: pode criar o grupo de trabalho que quiser. A gente conversa sobre o que vocês quiserem, mas nada que implique em dinheiro. Não tem o que conversar mais sobre carreira no governo Raquel. Então, discutir carreira ou discutir sindicato com esse pessoal é a coisa mais fácil do mundo. São frágeis, incompetentes, irresponsáveis. Mas eu não percebo, até agora, as condições de colocar uma chapa. E, sinceramente, eu entraria numa chapa no esforço, entendendo que há um grupo disposto a participar. Mas a UPE hoje, ela está os servidores, viu? Os servidores estão tão fragilizados em respeito a essas questões sindicais
que é muita gente interessante, muita gente boa, muita gente competente e não é filiada. Porque o trabalho do pessoal do Sindup na base, inclusive diferente de qualquer sindicato que é de filiar os servidores, esse pessoal fez um trabalho primeiro para desfiliar, e aí nos últimos anos são mais de 600 desfiliações, e ao mesmo tempo fez um trabalho também de não filiar, porque eles viram que tem tanta gente interessante na UPE, que se esse pessoal fosse filiado e se fosse estimulado a participar do movimento sindical, certamente eles perderiam o mandato mais rápido. Então, o que é que eu quero lhe dizer com isso? Eu tenho o desejo intenso de que esse pessoal saia do Sindup, mas eu não estou percebendo as condições objetivas para isso. Eu não estou percebendo, né? O problema que está acontecendo na UPE, por exemplo, em relação aos servidores, em relação à nossa carreira, é um problema da categoria, não é um problema meu. É um problema meu enquanto membro de uma categoria. Mas eu não sou D'Artagnan, eu não sou Don Quixote, né, para lutar contra moinhos de vento, né? Essa luta é uma responsabilidade de todos. A inscrição da chapa, ela ocorre até quinta-feira agora, dia 25. Veja, esse pessoal é tão mal intencionado que são 4 dias de inscrição de chapa. 4 dias de inscrição de chapa. A gente teve uma assembleia de comissão eleitoral agora que eu orientei, inclusive, os colegas que não comparecessem. Para a gente não colocar os pés nessa eleição de comissão eleitoral, porque para mim, por exemplo, lá eu vou pedir, vou fazer um ofício solicitando a ata dessa assembleia, porque eu achei estranho, segundo informações que eu soube, que essa assembleia tivesse 50 e poucas pessoas, assembleia para eleição de comissão eleitoral com 50 e poucas pessoas. Quando as atividades do Sindup, por exemplo, na frente do Palácio do Governo, deram 4 pessoas. Então a gente tem uma série de dificuldades nesse momento para mudar a nossa realidade a partir da direção do sindicato, mas até quarta-feira, até quinta-feira, é possível inscrever uma chapa. É possível. Se você tem a disposição, entre em contato comigo, porque aí a gente vê até quarta-feira quantos tem disponíveis e a gente avalia, mesmo num tempo tão exíguo, se havendo gente para fazer a chapa, se a gente tem condição de escrever a chapa. Porque a gente tem que ter essa conversa tranquila e honesta, né? Sobre, havendo número para colocar a chapa, se o grupo se percebe conduzindo a direção do Sindup. Então nós podemos fazer essa discussão na quarta-feira e na quinta-feira inscrever a chapa. Seria muito bom, sinceramente, que tivesse um grupo de oposição, de fato, nesse momento político que a gente está vivendo, porque mais 3 anos com a direção atual do Sindup, mesmo que haja uma renovação ou outra, vai ser para destruir o restinho que sobrou do pau que a gente levou do governo Raquel Lira. Então, se você acha que quer participar, que tem interesse em participar, entre em contato. E se você acha que tem vocação, inclusive, mas que não pode participar por questões pessoais, tudo bem, está entendido. Se você tem vontade de participar, mas acha que não tem jeito para participar, entre em contato, a gente conversa, né? Porque se a questão for uma questão subjetiva, um fortalece o outro, naturalmente, né? Se for uma questão objetiva, a gente não vai lutar contra as questões objetivas. A gente faz aquilo que está no limite das nossas possibilidades. Então, até quarta-feira, até depois de amanhã, eu espero algum contato seu para saber se você tem disponibilidade de construirmos uma alternativa à direção de Sindup. E se não tiver, meu irmão, valeu tudo isso que a gente fez. Esses vídeos valeram. A audiência valeu demais. Porque em cada conteúdo desse, muitos servidores diziam: rapaz, eu não sabia disso. Rapaz, eu fiquei sabendo disso agora. Rapaz, eu estou estarrecido. Muitos servidores foram entendendo um pouquinho da nossa carreira a partir do conteúdo publicado, né? Porque a página do Sindup não tem conteúdo sério.
eu desejo fazer mais 4 ou 5 vídeos, e um dos vídeos que eu quero fazer é lhe mostrando como é que a direção do sindicato, do nosso sindicato, infantiliza adultos a partir da comunicação que eles fazem. Aliás, da comunicação ao contrário que eles fazem, né? Porque o que eles fazem é tudo, menos comunicação sindical. Vou falar sobre o perigo laboral, vou falar sobre a última assembleia, eu vou falar sobre 2 temas que por enquanto eu não quero dar publicidade. É surpresa. Então, entre em contato 83625727. Se você desejar participar, entre em contato, fique à vontade. A gente pelo menos bate um papo, tá bom? É isso aí.